Em qualquer trabalho que executamos, existem muitas informações, e administrar essas informações sempre são os grandes desafios para as tecnologias. No Excel temos muitas vezes planilhas cheias de dados, ficando muito difícil localizar alguma informação quando precisamos. Agora vamos estudar como fazer uma procura de informações em múltiplas planilhas ao mesmo tempo. Como eu devo preparar as minhas planilhas com as informações que eu tenho no meu banco de dados de informações. Então, nós temos que preparar da seguinte forma. A planilha 1 será a planilha de pesquisa, contendo estas informações. Então, um local onde eu vou digitar o nome e aqui um local onde eu vou colocar as fórmulas de busca para localizar o setor e em qual planilha este nome está registrado. Aqui nós temos essas informações de planilhas. Em quais planilhas eu contenho informações? No caso, na planilha 2 e planilha 3. Elas vão servir de referência para as fórmulas que eu vou inserir aqui para localizar o setor e local. Na sequência, na planilha 2 e na planilha 3 é o local das informações. E para este exemplo, elas vão estar organizadas desta forma, com nome e setor. A planilha 3 também. A única regra é que uma informação que está na planilha 2, ela não se repete na planilha 3. Perfeito. A partir daí, você pode executar as suas buscas. Por exemplo, eu quero saber Luiz. Dando um Enter, ele é do setor de marketing e está na planilha 2. Vamos então agora identificar a fórmula que nós usamos para localizar o setor e local a partir de um nome que nós inserimos. É o que ocorre aqui. Luiz, então, ele localizou no setor de marketing da planilha 2. A planilha ela tem como referência essas informações básicas, que são as planilhas onde eu tenho informações, planilha 2 e planilha 3, e montadas desta maneira. A fórmula para localizar o setor é aqui, uma fórmula matricial. Eu copiei esta fórmula aqui neste local, para que você possa pausar o vídeo e copiar a fórmula e testar na sua casa. Observem que essas são as funções auxiliares que nós usamos para constituir a função de procura na vertical. Função indireto, função conte.c, a função corresp, a função índice e novamente indireto. Em resumo, essas funções, elas pegam o nome e, baseada na planilha, elas fazem testes, localizando a informação e trazendo uma resposta. A função proc, então, ela finaliza indicando a coluna que eu quero ou a informação que eu quero que seja visível. No caso, mostrando aqui como coluna 2, neste local, que é a coluna do setor correspondente ao nome pesquisado. Aqui a função C, ela é uma função que vai eliminar o erro quando nós temos, aqui no caso do nome, um valor vazio. Percebam que aqui nós temos um erro e com a função C nós adaptamos o erro para que nós temos uma imagem mais agradável, de um tracinho. Então ela testa, se é vazio, ela coloca um tracinho. Se não for vazio, ela executa o proc. Como colocando aqui, por exemplo, Adriana, vai localizar o setor de marketing na planilha 3. Vamos verificar a fórmula que pesquisa nessas múltiplas planilhas. Então, digitando Adriana, ele está pesquisando se existe uma Adriana na planilha 2 ou na planilha 3. Encontrando, ele traz o resultado para setor e para local. Aqui nós temos a fórmula que está localizando o setor. É a fórmula utilizada nesse local, uma fórmula matricial. Ela está colocada aqui para que você possa pausar o vídeo e testar no seu computador. Lembrando só que as planilhas devem estar montadas iguais. Planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Aqui nós temos as funções auxiliares que foram usadas para termos sucesso na busca.
Aqui, com a função índice e função count.c, nós estamos verificando se o nome aparece ou não em uma das planilhas nas quais desejamos efetuar a procura. Então, a função indireto vai verificar esta informação se é um índice indireto de uma planilha. E aqui vai verificar a existência do nome e em quais planilhas nós temos o valor verdadeiro ou falso. A função correspondente aqui vai identificar em qual linha da matriz encontra-se o valor verdadeiro. No caso, se existe uma Adriana, ela pertence a qual planilha? Então, as duas funções anteriores retornam na planilha 1 verdadeiro ou falso, na planilha 2 aqui verdadeiro ou falso. Então agora a função correspondente está verificando em qual aparece verdadeiro. Então ele está dizendo que é na linha 2, aqui na planilha 2, que nós temos um valor verdadeiro. A função índice aqui faz o seguinte, pega esse número 2 e aqui, desta lista, ele retorna o segundo valor. Se fosse a Adriana estivesse na primeira planilha, aqui apareceria 1 e aqui também retornaria a planilha 2, que é o primeiro nome da lista. Até aqui, nós conseguimos responder o local. Essas funções estão uma dentro da outra e o resultado de uma influencia no resultado da outra. A partir daqui, nós estamos procurando verificar a posição e qual nome corresponde à minha busca. Então aqui nós vimos que ele está, através de indireto, verificando que o nome é Adriana. E finaliza com a função proc, localizando aqui nesse local a segunda coluna daquele nome Adriana. Adriana, então, é o nome e a segunda coluna é o setor. Então, esse local aqui é o resultado da função proc. Por isso que aparece aqui marketing. Eu tenho que dar um Ctrl Shift Enter porque é uma função matricial. Ele coloca as chaves. Perfeito, ó. Marketing, que é a segunda coluna da linha Adriana. E aqui a função C, então, para que não apareça o valor em branco ou erro de fórmula. Nesse caso aqui, como aparece nesses locais. Ele aparece o traço. Esse é o objetivo da função C. Vamos colocar Adriana novamente, ele volta a localizar. Eu quero clicar neste local onde aparece a planilha onde o registro está inserido. Na planilha 3. Percebo que este resultado é o mesmo desta posição. Então esta é a sequência. Então eu vou com uma função indireto, depois uma função count.c, a função correspondente e índice. Eu consigo localizar a planilha. A partir daí, as funções são para localizar o setor. Então, clicando aqui, eu percebo que é uma repetição da função. Basicamente, essa etapa, daqui até esta posição aqui. Perfeito? Então, você pode montar uma planilha muito interessante, por exemplo, se você tiver um controle de estoque com peças diferentes numa planilha e em outra.